Bora dividir com vocês uma história que tem repercutido bastante nas redes sociais. É que uma conta chamada Previsões, lá no X, com 1.200.000 seguidores, agitou a torcida do Corinthians ao afirmar que o clube pode ter um investimento bilionário. Abre aspas para essa publicação. O tarô revela uma reviravolta absurda no futebol paulista. Um investidor de fora, com cifras bilionárias, vai chegar ao Corinthians em breve. O time que andava tropeçando vai calar a boca dos rivais com contratações de peso, voltando ao topo das tabelas como um raio. Estava vendo a repercussão e as respostas nos comentários e muito torcedor do Corinthians dizendo que não acredita em tarô, mas que torce para que seja verdade. Pois bem, antes de gravar esse vídeo, procurei o presidente Osmar Stabile e pessoas que o cercam para saber se existe alguma proposta bilionária. A resposta foi que não há, e mais, não existe nenhum interesse do atual presidente, nem dos dirigentes que estão próximos a ele, de transformar o Corinthians em SAF. Seria o único caminho para que alguém investisse bilhões de reais no timão. Diante desse cenário, a menos que a conta Previsões, que causou um alvoroço entre torcedores do Corinthians, seja capaz de prever o futuro, em um futuro talvez muito distante, não há negociação. Vale a lembrança de que Osmar Stabile será presidente do Corinthians até o fim da atual temporada, mas já trabalha com a chance de permanecer vencendo a eleição marcada para o fim do ano. Só para completar, registrar que a Safiel, projeto organizado por torcedores do Corinthians, que pretende colocar um caminhão de dinheiro no clube, via investimento dos próprios torcedores que teriam pequenas ações da SAF do Corinthians. Esse projeto já foi apresentado ao Osmar Stabile e ignorado pelo atual presidente. Vale muito aquela máxima de que dentro do Conselho Deliberativo do Corinthians praticamente ninguém quer que o clube se transforme numa SAF. Não porque pensam no bem do clube, mas porque sim, imaginam que se o Corinthians se transformar numa SAF, eles deixam de ter qualquer poder sobre o futuro alvinegro. Hora de falar sobre Lucas Ferreira, você vai lembrar dele. Atacante formado na base do São Paulo, hoje com 20 anos de idade, vendido no ano passado para o Shakhtar Donetsk por 10 milhões de euros. Nos últimos dias, surgiu a especulação de que ele poderia voltar ao Brasil para jogar no Corinthians, no Cruzeiro, no Galo ou no Bahia. Bora te atualizar sobre cada um dos casos. O Corinthians não tem nenhuma capacidade de investimento no Lucas Ferreira, embora tenha tentado a contratação do atleta na janela de janeiro por empréstimo. Na oportunidade, o Shakhtar disse que não tem a intenção de emprestar. Um negócio só poderia acontecer diante de uma proposta definitiva. O Cruzeiro fechou com o Gabriel Peck e desistiu da contratação de jogadores para essa posição. O Atlético também só teria a condição de levar essa história adiante se conseguisse o Ferreira por empréstimo, enquanto o Bahia é aquele com capacidade financeira, mas ainda sem proposta. A tendência é que o Ferreira permaneça no Shakhtar, até porque o clube ucraniano ainda aposta no jogador, apesar da primeira temporada por lá bastante discreta. Foram 30 jogos, 3 gols e 2 assistências, várias das partidas na condição de reserva e sendo utilizado apenas nos minutos finais. Na avaliação do Shakhtar, essa adaptação ao futebol russo é natural, que demande tempo, e que nessa primeira temporada ele tenha sofrido. Mas a expectativa é de que agora, em seu segundo ano jogando por lá, ele possa assumir o papel de protagonista. Jogador que, como eu contei, custou 10 milhões de euros, hoje está avaliado em 7 milhões e meio de euros. Gosto bastante do Ferreira e me surpreende pelo fato de ele não ter conseguido se alavancar no futebol ucraniano. Eu tinha a impressão de que ele chegaria por lá arrebentando. Gabriel Vargas, Nicola, tem notícias do Corinthians e também novidades em relação ao mercado da bola? Gabriel, por conta de toda a dificuldade financeira pela qual passa o Corinthians, devendo direitos de imagem para o time principal masculino e feminino, acertando o pagamento de ajuda de custo de atletas da base somente com um enorme atraso, o Corinthians decidiu dar uma segurada em relação a reforços. Eles só vão chegar se o Corinthians conseguir equacionar essas dívidas com os atletas. A impressão que se tem é de que vai pegar muito mal trazer reforço enquanto o Corinthians está devendo para os próprios jogadores, tá? E antes de pensar em trazer jogador, o Corinthians está pensando em vender atletas. O problema é que não há proposta. Estava contando no início da live que eu conversei com o Marcelo Paz hoje de manhã, e o Paz me assegurou que ainda não há ofertas para o Corinthians de nenhum clube do Brasil ou do exterior pelos atletas, tá bom? O Rogério Matsuda, só há um jeito de salvar o Corinthians, a Safiel. Pois é, o grande problema é que as pessoas que mandam no Corinthians são radicalmente contrárias à ideia da Safiel. Os Guris apareceu depois de um longo e tenebroso inverno. E essa novela Memphis tem novidade? Boa noite. Guris, perguntei pro Marcelo Paz, conversei com ele sobre vendas e perguntei do Memphis, né? O Paz disse que não há novidade, que o Corinthians está em compasso de espera. O Corinthians fez uma proposta, ainda não houve um feedback do Memphis, e era natural, o Memphis estava focado e voltado para a Copa do Mundo,
participação dele para lá de discreta, ele nem entrou em campo na eliminação contra Marrocos, empate no tempo normal, na prorrogação e perda e derrota nos pênaltis, né? Inclusive o Koeman, técnico da seleção holandesa, já foi demitido. Depois dessa eliminação, o Marrocos foi melhor do que a Holanda durante quase toda a partida, tá? E por que eu disse que a Copa do Memphis foi bem discreta? Ele foi reserva nos 3 jogos da fase de grupos, entrou sempre nos minutos finais, não fez gol, deu uma assistência na vitória contra a Suécia e volta para casa muito menos valorizado do que ele imaginava. A ideia do Memphis era usar a Copa do Mundo para se valorizar, para chegar a outros mercados e eventualmente para ter novas propostas. Tô achando que a possibilidade de o Memphis ficar no Corinthians cresceu consideravelmente depois da Copa do Mundo ruim dele. E eu posso dizer que no Corinthians o raciocínio é mais ou menos esse, tá bom? Yuri Alberto vai sair do Corinthians? Alexandre Gordiana quem pergunta. Alexandre, ontem vocês tinham me... Ontem não. Hoje de manhã eu vi uma notícia de que o Corinthians teria uma proposta de 30 milhões de reais pelo Dieguinho. Tá? E aí eu vou abrir todos os nomes para vocês. Como o cara não pediu off, dá para avançar nessa história. Bom, acho que foi a ESPN quem trouxe a informação de que o Dieguinho foi procurado por um clube europeu disposto a pagar 30 milhões de reais, mas a conversa dificilmente vai avançar. Entrei em contato com o Marcelo Paz na manhã dessa quinta-feira. Paz, como é que você está? Tudo bem? Passando para saber se vocês recusaram proposta pelo Dieguinho. Ele falou, Nicola, não recusamos proposta, nem sondagem, não teve nada. Não pintou nenhuma oferta pra gente em relação ao Dieguinho. Eu falei, posso cravar? Pode cravar, não tem nada. Falei, tá bom. E por outros jogadores? Por que eu tô citando o Dieguinho se a pergunta do Alexandre era de Yuri Alberto? Eu falei, e outros jogadores? Você tem alguma coisa por outros jogadores? Você tem proposta, sondagem? Como é que tá essa história? E ele falou, Nicola, a gente não tem nenhuma proposta de ninguém. Eu falei, mas tem sondagem? Ele falou, Nicola, sondagem é um negócio muito vago. O empresário liga para perguntar se existe interesse, se tem, mas não tem nenhuma conversa nem mais quente por atletas, tá? Isso vale para André, que foi especulado no Fenerbahçe. Isso vale para, por exemplo, o Breno Bidon, que foi especulado na Atalanta. Isso vale para o Yuri Alberto. Isso vale para o Mateuzinho. Enfim, há muito barulho em relação a nome de jogadores. O Corinthians precisa desesperadamente de venda de atletas. O objetivo da diretoria é alcançar 25 milhões de euros nessa janela de transferências, o que vai ser bem complicado. Mas hoje, informação de hoje cedo, conversei com o Marcelo Paz, hoje por volta das 10 da manhã, um pouquinho antes de gravar, 9 da manhã. Ele falou, Nicola, não tem absolutamente nada sobre proposta de ninguém, tá? Então, na semana retrasada também, eu lembro que eu estava nos Estados Unidos cobrindo a Copa, chegaram a publicar que o Guinegão foi alvo de uma proposta de um time da Turquia, e ele também negou essa possibilidade. Hora de falar sobre o Corinthians, que conseguiu quitar parte de sua dívida com os atletas, mas até aqui o pagamento ocorreu apenas com os jogadores da base. Lembra que eu contei para vocês que a ajuda de custo para jogadores amadores não vinha sendo quitada há 15 dias. Desde a metade do mês passado, os jogadores, atletas que precisam desse dinheiro para, por exemplo, ter o que comer e conseguirem chegar aos treinamentos, esses caras não vinham recebendo essa ajuda de custo. Alguns desses atletas, inclusive, deixaram de frequentar os últimos treinos, porque não tinham como chegar até os treinos, realidade completamente diferente dos jogadores profissionais, que têm salários gigantes e uma condição financeira bem melhor. Pois bem, o Corinthians conseguiu nas últimas horas a quitação dessa ajuda de custo que estava pendente, mas direitos de imagem dos atletas do time principal seguem abertas. Esse pagamento deveria ter ocorrido no dia 20 de junho, referente ao mês anterior, e o Corinthians não se viu com capacidade. O Corinthians chegou a atrasar 2 meses dos salários em carteira, esse assunto já foi solucionado. Há também pendências com direitos de imagem das atletas do time feminino. Recentemente, o Corinthians chegou a um acordo com a Fatal Fans, negócio que vai garantir pelo menos 22 milhões e meio de reais num contrato de 1 ano, e aos pouquinhos essas contas mais básicas têm sido quitadas. Timão que deve quase 3 bilhões de reais e que está impedido de registrar atletas por causa de transfer ban. Nesse momento, por causa de um transfer ban envolvendo José Martínez, dívida de algo na casa dos 7 milhões e meio de reais, que deve ser ajustada muito em breve. Antes de mudar de assunto, só registrar que Lingard, atacante inglês do Corinthians, foi liberado para viajar à Inglaterra. Ele vai participar do funeral do seu avô, que acabou falecendo nessa semana. O retorno está previsto para o sábado agora. E o Corinthians recebeu mesmo proposta de 30 milhões de reais por Dieguinho.
O atleta da base teria recusado a possibilidade de se mudar para um clube europeu, informações divulgadas pela ESPN. Antes de gravar esse vídeo, procurei Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, para entender de quem era a proposta e por que a coisa acabou não avançando. O Marcelo Paz me assegurou que em momento algum o Corinthians recebeu proposta ou sondagem pelo Dieguinho, repetindo uma situação de alguns dias atrás, quando se especulou que o Guinegão poderia ir parar num time da Turquia. Chegaram a cravar que o Guinegão tinha proposta boa, que o negócio aconteceria. O Marcelo Paz me assegurou que não existiu proposta para o Corinthians. Talvez uma primeira rodada de conversas com o staff do jogador, tanto no caso do Guinegão quanto do Dieguinho, mas em ambos não houve tratativas com o Timão. Perguntei também para o Marcelo Paz se existe alguma negociação no momento para venda de atletas, até porque o Corinthians busca 25 milhões de euros ou 149 milhões de reais com transferências de jogadores agora na metade do ano. E o que eu ouvi do Marcelo Paz é que não há proposta por nenhum atleta. Breno Bidon na Atalanta, foi uma especulação, não se confirmou nada. Falaram também de André no Fenerbahçe, cheguei a contar para vocês que o empresário recebeu uma sondagem e acabou por aí. Por enquanto, Corinthians não tem ofertas, a verdade é que o mercado anda bastante gelado. Talvez com o avanço da Copa do Mundo a coisa deu uma esquentada e você vai saber em primeira mão no canal do Nicola. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.